Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Evangelho está tomado de São João. Disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, que quando for pedido ao Pai em meu nome, ele vos dará. Até agora, nada tens pedido em meu nome? Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Essas coisas vos tenho dito, usando comparações. Chegou o tempo em que já não falarei com parábolas, senão abertamente anunciarei as coisas do Pai. Então, lhe pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque ele mesmo vos ama, porque vós me amastes e haveis crido que eu saí do Pai. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou ao Pai. Disseram os discípulos: Agora sim falais claramente, e não dizeis coisa nenhuma com enigma. Agora conhecemos que sabeis todas as coisas, e não é preciso que ninguém te pergunte. Agora acreditamos que tens saído de Deus. A epístola está tomada ao apóstolo Santiago. Caríssimos, colocai em prática a palavra divina, e não vos contenteis somente com ouvi-la, enganando assim a vós mesmos. Porque aquele que se contenta somente com ouvir a palavra de Deus e não a pratica, parece o homem que contempla num espelho seu rosto nativo, e que logo de olhar para si, esquece imediatamente como é. Mas quem contemplar atentamente a lei perfeita da liberdade e perseverar nela, não fazendo de si mesmo um ouvinte que se esquece, senão como um executor da lei, este será, por seu feito, bem-aventurado. E se algum se preza de ter religião, sem frear a sua língua, engana o seu coração e sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, diante de Deus Pai, consiste em visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e em preservar-se da corrupção deste século. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Hoje, o quinto domingo depois da Páscoa, nós temos, podemos dizer, uma continuidade da ideia que foi apresentada no último domingo, no quarto domingo depois da Páscoa, que são esses dois domingos que marcam a despedida de Nosso Senhor. No domingo quarto, depois da Páscoa, lemos no Evangelho que Nosso Senhor anuncia aos seus apóstolos que ele voltará ao Pai, mas logo, logo voltará ao mundo. Hoje também nós lemos: Vim ao mundo e agora volto ao Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo, conhecedor de todas as coisas, não somente pela sua vasta aptidão intelectual, não somente porque era homem perfeitíssimo, portanto, o seu entendimento era elevadíssimo, não somente por isso, senão porque, sendo Deus e homem verdadeiro, possui, obviamente, a ciência divina, conhecimento infinito de todas as coisas, sabe perfeitamente o que nos convém, o que é bom e o que santifica. E ele, com essa ciência, com esse conhecimento, conclui, desde toda a eternidade, que a sua missão salvadora não seria estar conosco aqui presente, sensivelmente acessível, até o final dos tempos. Nosso Senhor quis vir à Terra, como nós viemos contemplando desde o advento, seu nascimento, suas manifestações, sua pregação, paixão, morte e ressurreição. Mas
que todas essas coisas fossem coroadas com uma gloriosa ascensão aos céus. Isso foi o plano divino, pensado por uma mente perfeitíssima, santíssima. E ele disse que era conveniente que ele voltasse ao Pai, precisamente para que nós pudéssemos colocar em prática essas palavras de São Tiago, que nós acabamos de ler aqui. Colocar em prática a palavra divina, não vos contentando somente com ouvi-la. Nós temos que entrar aqui num espírito de fé grandíssimo, porque se a fé nos vem pelas coisas ouvidas e não vistas, e precisamente a fé desaparecerá nos céus, durante toda a eternidade, os bem-aventurados já não precisarão da virtude da fé, nem da esperança, porque os bem-aventurados já estão vendo a essência divina. Aqui nós cremos nessa essência, esperamos vê-la, mas uma vez que tenhamos a possessão dessa visão beatífica, dessa união íntima e eterna com Deus, já não precisarei da fé, porque eu já estarei vendo a Deus. Tampouco precisarei da esperança, não se espera o que já se tem. Mas aqui na terra, enquanto nós estamos em estado de viadores, somos caminhantes ao céu, estamos viajando, passando por esse vale de lágrimas, passando por, como em frase de Santa Teresa, essa pousada ruim chamada Terra. Nós devemos viver essas palavras de Santiago, se é que nós queremos alcançar o prêmio eterno, não somente ouvir a palavra divina. E aqui, o mesmo texto da Sagrada Escritura, o mesmo texto da Epístola, nos traz memória do lema da Ordem Dominicana, a Ordem de Santo Domingo de Gusmão, a Ordem dos Predicadores, a Ordem dos Pregadores, Ordo Predicatorum, que diz: contemplar, assim é o lema, contemplar, e as coisas contempladas transmitir aos demais. Esse é o lema da Ordem Dominicana. Lembrando que, historicamente falando, a Ordem de Santo Domingo, assim como a Ordem de São Francisco, também pregavam a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo de maneira católica, veio para combater uma heresia da época, os albingentes, que pregavam uma espécie de pobreza, porém atacavam a hierarquia da igreja. Mas vejam só como a igreja propôs, aprovou, em primeiro lugar, a ordem franciscana e depois de uns bons anos a ordem dominicana, como aprovou esses pregadores para tirar o erro dos cristãos, para combater a heresia, mas o lema da ordem dos pregadores, ordo predicatorum, é esse: contemplare, et contemplata aliis tradere. Contemplar na oração, contemplar sozinho, contemplar si mesmo, com si mesmo, por meio da meditação, por meio de alimentar-se do sobrenatural e depois bem cheio, depois bem alimentado, depois de contemplado, transmitir as coisas aos demais. Nós dentro do tempo litúrgico, nós estamos entrando na segunda parte desse lema, se nós aplicamos esse lema ao nosso ano litúrgico. Porque o ano litúrgico ele tem duas grandes visões, antes e depois de Pentecostes. Antes de Pentecostes, desde o começo do ano litúrgico, nós contemplamos a vida de nosso Senhor. Contemplamos. Seu nascimento, pobre, humilde, perseguido,
desde o primeiro instante da sua existência, com a degolação dos santos inocentes, marca-se ali a primeira perseguição aos cristãos. Qual foi a primeira perseguição aos cristãos? Aos santos inocentes. Primeira perseguição. Nasce nosso Senhor e são martirizados os santos inocentes. Primeira perseguição. Depois nós vemos as manifestações da vida de nosso Senhor, porque a vida oculta de nosso Senhor ficou velada. Ficou velada somente elucubrações da piedade cristã e algumas tradições não certas, porém piedosas, contam algumas histórias da vida de nosso Senhor, mas o que nós temos de certo, o que nós temos de verdade, que não pode ser negada, é o que está escrito nas Sagradas Escrituras e o que está explicado na tradição ou que está agregado pela tradição da igreja. Lembre-se que a revelação divina não é somente o que está escrito. Em nenhum momento Cristo disse aos seus apóstolos: ide, escrevei Bíblias e vendei pelas esquinas. De nenhuma maneira. O primeiro que foi escrito, na época do Novo Testamento, foi o Evangelho de São Mateus, lá pelo ano 50. E a última coisa escrita foi o Apocalipse de São João, cerca do ano 100. Pode ter sido 99, 100 ou 101. Então nós temos um lapso desde a ascensão de Nosso Senhor até a última palavra, até o amém com que termina o Apocalipse, nós temos um lapso de 70 anos, onde foi pregado a palavra de Nosso Senhor pelos apóstolos, por todo mundo. E era impossível deixar tudo escrito, porém sim, foi possível essa transmissão por meio da tradição oral. Então nós temos essa tradição, temos essa revelação que nos vem por meio do escrito e por meio da tradição oral. E é isso o que nos dá testemunho de como foi a vida de Nosso Senhor e o que nós vamos contemplar. Suas manifestações depois da sua pregação evangélica, sua paixão, morte e ressurreição, que faz pouco mais de um mês estávamos celebrando a Semana Santa, e ali contemplamos ali o amor infindável de Nosso Senhor, sem medidas, sem limites, entregando até a última gotinha de sangue. A última gota do sangue, seu preciosíssimo sangue, foi entregada por todos nós, sem medida, sem medida. São todas coisas que nós deveríamos ter contemplado. Se não contemplamos, erramos. Se estamos com a cara enfiada nas coisas do mundo, perdemos tempo, mas ainda podemos recuperá-lo. Podemos recuperá-lo, mas aqueles que, graças a Deus, tentaram, pelo menos, contemplar essas coisas, deve passar a outra parte do lema dos dominicanos. As coisas contempladas transmitir a outro. Mas não inventar história de fazer pregação. Não, não. O que foi contemplado pelo ouvidor, que seja atuado nas obras. A ideia aqui não é aplicar o lema de Santo Domingo, dos dominicanos, para que os fiéis saiam a pregar e como se... É muito importante que deem bom exemplo, mas tem que começar, a limpeza tem que começar dentro de casa. A ideia não é que as pessoas vão pregar a outros, senão que preguem-se a si mesmos. Contemplaram? Ótimo, agora coloquem nas obras. Aonde está a nossa humildade, que foi representada ali naquele nascimento de Cristo, num curral? Porque foi um curral, tá? Quem já esteve num curral sabe o que é. Tem animais, o cheiro não é bom.
Se alguém já deitou num colchão de palha, já verá o incômodo que é. E ali estava o Rei do mundo, a criatura mais perfeita que Deus criou, Santíssima Virgem Maria. Então, o Criador do mundo ali, deitado na palha, ao seu lado direito, a criatura mais perfeita que Deus criou, Santíssima Virgem Maria, e o maior santo do céu, São José. Ali aqueles três, num curral, com cheiro ruim. Onde está a nossa humildade? Nós devemos fazer esse exame de consciência. Devemos fazer essa apreciação da nossa alma. Como está a aplicação das coisas contempladas na minha alma? Como é a minha atividade? Se nós passamos a epifania de Nosso Senhor e a sua pregação, como está a minha atividade cristã? Outro dia, eu, com essas coisas de internet, vi uma publicação muito interessante, um desenho bem simples, com Nossa Senhora na chuva, batendo na porta de alguém, e a legenda era assim: se Nossa Senhora chegasse toda molhada na sua casa porque ela esteve na chuva, você teria roupa decentes para emprestá-la? Vejam que figurativo. Vai acontecer isso nunca. Mas veja que figurativo. Veja que bonito. Então, que as mulheres analisem o seu guarda-roupa. Será que eu teria roupa decente para emprestar à minha mãe do céu? Onde está a minha atividade cristã? A minha vida de oração? As leituras espirituais? Onde está o meu exercício cristão? Se todo cristão deve ser outro Cristo, com a divina graça nós devemos cristificar-nos, assim é, uma palavra inventada pelos teólogos, a cristificação, não existe essa palavra, mas é o que os teólogos querem dizer com a transformação de si mesmo em nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está a minha vida sobrenatural? Onde está a minha vida sobrenatural? Contemplare, contemplata, alis, tradere. A outro, eu não posso ficar somente com os ouvidos plenos da palavra divina, porque senão sou como os protestantes. Protestantes são aqueles que vão, publicam, falam, blá, 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 culto da libertação, etc. E depois sustentam que as obras são absolutamente inúteis, porque era óbvio que o sistema protestante ele precisava desse amparo dos sentidos. Lembre-se, nenhuma falsa religião foi imposta, tá? Foi imposta, cresceu, senão por meio ou da violência, nós temos ali os muçulmanos, por exemplo, ou por meio do afago das paixões, tá? Viver como um protestante é a coisa mais fácil do mundo. Sensivelmente falando, passionalmente falando. É só acreditar que todos os outros pecados podem ser cometidos sem nenhuma vergonha na cara. Porque precisamente Lutero dizia que essa epístola da missa de hoje era a epístola da palha. Era uma epístola feita de palha, só servia para queimar. Tanta era a sua impiedade. E passando aos sofrimentos de nosso Senhor, passando a sua paixão, morte e ressurreição, como está o nosso espírito de sacrifício, como está o nosso espírito de mortificação? Contemplamos a um Deus sacrificado pelos nossos pecados, mas não podemos manter a nossa vida sobrenatural somente na contemplação. Nós devemos nos sacrificar também, educar a nossa vontade, educar o nosso entendimento. E essa vontade, esse entendimento, não pode ser educado senão por meio da força. Fazer força, fazer sacrifício. Ter um espírito forte, sem a virtude da penitência, impossível. Impossível. Totalmente impossível. Espírito forte enquanto estamos falando da santidade,
configuração com o nosso Senhor Jesus Cristo, não as bobeiras que falam aí na internet as pessoas de autoestima, de maneira alguma. Estamos falando de coisa sobrenatural aqui. Como está a nossa vida sobrenatural? Não ficar somente no contemplare, não ficar somente na contemplação, que, diga-se de passagem, que não seria verdadeira contemplação, senão simplesmente dar algum prazer aos ouvidos de escutar um bom sermão, ou escutar, ou ler uma leitura edificante, mas edifica pela beleza das suas letras, mas depois, quando temos que passar para as obras, não serve de absolutamente nada. Então, se nosso Senhor veio, nasceu em humildade, trabalhou incessantemente para ensinar o mundo inteiro, fez o seu sacrifício sem medidas e depois ressuscitou. E eu, pela minha parte, se somente escutei que Cristo nasceu em pobreza, porém pobreza e humildade está longe da minha vida. Se Cristo, de tão cansado que estava da sua pregação, chegou a estar totalmente dormido, totalmente apagado de sono, num barco que estava quase naufragando, de tanta que foi a sua atividade. Se eu contemplo essas coisas, mas não imito. Se eu vejo ao mesmo Deus pendurado da cruz e me dá certa compaixão puramente sensível, se é que essa compaixão não passa as obras, como eu me atreverei a pedir a Deus, a pedir a nosso Senhor, a ressurreição, a ascensão aos céus, estar com Ele durante toda a eternidade? Não seria justíssimo de sua parte se Ele dissesse: como querem me seguir agora na ressurreição? Querem seguir os meus passos na ascensão? Se não seguiram meus passos quando eu nasci, não seguiram meus passos quando eu vivi trabalhando na terra, não seguiram os meus passos no sacrifício, e agora querem seguir os meus passos? Justíssimo seria, justíssimo. Mas ele não é somente justo, porém, muito por em cima da justiça, ele é misericordioso. Portanto, vamos a pedir à nossa Santíssima Mãe, Madre Corredentora, Santíssima Virgem Maria, que, em primeiro lugar, se contemplamos bem o que, diga-se entre aspas, não fizemos mais que a nossa obrigação para expulsar qualquer tipo de soberba, se nós contemplamos bem a vida de Cristo, não fizemos mais que a nossa obrigação, se fizermos isso bem, passar as obras durante esse segundo tempo, a segunda parte do ano litúrgico. Passar as obras, passar as obras. Não que antes não teríamos que obrar, claro que sim, mas agora já terminamos o ciclo dessa contemplação da vida de Cristo. Já em poucos dias vamos celebrar a sua ascensão e depois a vinda do Espírito Santo. Mas essa vinda do Espírito Santo é para quê? Para iluminar as nossas obras. O que fez São Pedro imediatamente depois da vinda do Espírito Santo? Deu um grande, sublime sermão, onde se converteu mais de 3.000 pessoas. Mais de 3.000 pessoas. Então, para iluminar as nossas obras veio o Espírito Santo. Ele virá e vos ensinará todas as coisas, porque tomará do meu e vos ensinará, diz nosso Senhor do Espírito Santo, seu prometido. A sua promessa, melhor dito. Então, isso vamos pedir à Santíssima Virgem Maria. E se fomos um pouco travessos, se não contemplamos, se perdemos o nosso tempo, pedimos a Nossa Senhora que alcance verdadeira misericórdia, para que agora, já que estamos terminando o ciclo litúrgico onde contemplamos a vida de nosso Senhor, se nós estivermos perdendo o nosso tempo, não contemplamos nada, pedir a Nossa Senhora que ela nos dê a sua ajuda, que ela nos infunda essa contemplação, mas pedir e recebereis. Pedir e recebereis. A oração deve ser insistente, devota, humilde. Que Nossa Senhora supla o que falta nas nossas almas se nós negligenciamos a contemplação, para que as nossas boas obras sejam edificantes para a nossa alma.
Porque primeiro, a nossa primeira obrigação é salvar a nossa alma. Depois, se Deus quiser, nós ajudaremos aos demais, mas primeiro as nossas almas, primeiro as nossas almas. Isso não é egoísmo, isso de jeito algum. Primeiro mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, amarás ao próximo como a ti mesmo. Primeiro eu tenho que procurar a minha própria santificação e por geralmente quando a pessoa procura com seriedade a sua santificação, já Deus já a utiliza para produzir a santidade em outros, pelo menos por meio dos bons exemplos. Essas são todas as coisas que pediremos a Deus, nosso Senhor, no dia de hoje. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.